nós te amamos mais do que tudo, Pai. Levantamos o Seu nome nesse lugar, porque não existe outro tão digno como o Senhor, Pai. Recebe mesmo toda adoração, recebe toda honra, toda glória, Pai. E a minha oração é para que nessa noite o Teu Espírito possa falar com a gente, ao ponto de sairmos daqui inspirados, sairmos daqui melhores, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor um dia imaginou acerca da nossa vida possa acontecer, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, querido, boa noite, que alegria ter você aqui. Você fez uma ótima escolha, vencendo a chuva, saindo lá da sua casa para vir se expor a palavra. E porque você fez uma boa escolha, querido, se prepare, porque Deus vai te prosperar, Deus vai manifestar coisas na sua vida, amém? Senta aí no seu lugar. Aleluia. Nós estamos crescendo e avançando. Nós começamos uma série, não é, de ministrações. Na semana retrasada eu tive a oportunidade de estar ministrando, e nós estamos falando sobre a importância de fato mudarmos a nossa mentalidade, amém, gente? Nós sabemos que durante muito tempo, desde o momento em que você cresce, você é doutrinado em algumas coisas, você começa a ser treinado para pensar nas coisas dessa terra apenas de uma forma natural. E muitas vezes a forma natural de pensar pode limitar a sua vida quanto aos resultados. E na virada do ano, uma palavra que chegou muito forte ao nosso coração é que esse ano seria um ano de crescimento, como você já ouviu mesmo eu falar. E enquanto eu pensava sobre isso, sobre a palavra crescimento que vinha, né, a primeira coisa que chega na nossa cabeça é um crescimento numérico, né, quantitativo. E Deus falou para mim, falou, não, Leandro, não é só sobre isso. Esse vai ser o ano onde vocês vão crescer em todas as áreas, vocês vão estudar mais, vocês vão trabalhar mais, vocês vão fluir mais nos dons, vocês vão orar mais, vocês vão desenvolver o caráter, em tudo vocês vão crescer, e por consequência disso, o número de pessoas próximas a vocês vai aumentar. E eu lembro que enquanto eu pensava sobre isso, o Espírito Santo soprou meu coração, e ele dizia, só existe um crescimento ou uma transformação na vida das pessoas, quando existe uma transformação de mentalidade. E sabe qual é o grande problema, gente? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida pequena, não porque Deus é pequeno, não porque os planos dele são pequenos para a nossa vida, mas é porque nós temos desenvolvido a habilidade de pensar pequeno. A maioria de nós, por tanta paulada que a gente levou ao longo da vida, por tantas frustrações, a gente fica muitas vezes como aquele gato escaldado que tem medo de água fria, e uma situação se levanta, a gente sempre pensa assim, tudo que é fácil demais a gente precisa desconfiar. Você já ouviu isso aí ou não? A pessoa fala, tudo que é fácil demais você precisa tomar cuidado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, você é crente, e existem coisas na sua vida que vão acontecer fácil demais. Existem coisas na sua vida que Deus vai envolver num negócio, e quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer com graça e favor, que não vai ser na força do seu braço, mas porque Deus vai estar trabalhando em seu favor. Aquilo que era possível agora, portas vão se abrir e vai se tornar possível, amém? Então fala comigo, fala 2022 é um ano de crescimento, amém? Enquanto eu pensava sobre isso, pessoal da comunicação, me ajuda aí, coloca aquela foto da represa aí, se vocês puderem me ajudar. Vinha uma imagem, querido, para mim muito grande, não é? Sobre uma represa. Quem aí já foi numa hidrelétrica na época da escola? Você já viajou aí? Eu lembro que na época do Senai, a gente foi aqui perto visitar uma hidrelétrica. Na hora que vocês conseguirem, você me grita aí, Samuel, fala que apareceu ali. E eu lembro que na hora que eu cheguei naquela hidrelétrica, está aqui. Do lado de cima da hidrelétrica, a gente sabe que normalmente é represado uma quantidade de água enorme, não é? E aí é construída a represa, como você está vendo ali. E olha que interessante, o tanto de água que tem em cima e o tanto de água que tem embaixo. E quando essa imagem vinha na minha cabeça, era como se Deus estivesse falando comigo. É assim a vida de vocês. Eu falei assim, como é? Ele falou assim, tem muita coisa em mim para acontecer, tem muito poder, tem muita prosperidade, tem muita riqueza, tem muitos dons, mas tudo que vai passar por vocês está diretamente ligado com o tamanho da comporta que você viu. E essa comporta pode ser representada pela sua mente.
Querido, o quanto você pode imaginar é o quanto Deus pode te usar. Se você acreditar que Deus pode fazer coisas pequenas na sua vida, ainda que tenha uma represa de coisas grandes do outro lado para acontecer, não vai acontecer, porque na maioria das vezes você é o principal fator limitante daquilo que Deus quer fazer. E eu queria começar hoje lendo uma história para você. Eu queria que você fosse lá comigo em Gênesis capítulo de número 13. Eu quero ler com você um pedacinho de uma história de um cara que se chama Abraão. E quando a gente ouve falar sobre problema, normalmente a gente olha e fala assim: nossa, algo muito ruim que veio, algo, não é, que sem a gente esperar veio para destruir. Mas querido, eu queria que você se preparasse para uma vida um pouco diferente, onde você vai começar a ter que solucionar problema, mas o seu problema vai ser um problema bom de ser solucionado. E você vai entender até o fim da ministração onde eu quero chegar, porque querido, Jesus está voltando, Deus quer te usar de uma forma maior do que Ele tem usado. Nós não podemos ficar no mesmo nível de produtividade, nós não podemos ficar realizando as mesmas coisas. Deus quer te usar para fazer mais, e para que Ele possa fazer isso, existe uma área específica que você precisa romper a sua mente. E olha que interessante, Gênesis 13:1, ele diz assim: e subiu, pois, Abraão ao Egito, para a banda do sul, ele e sua mulher, tudo o que tinha, e com ele estava Ló. E era Abraão muito rico em gado, prata e ouro. E fez suas jornadas ao sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera ali, na sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ele tinha feito. E então Abraão ali invocava o nome do Senhor. E também Ló estava junto com Abraão, e esse também tinha rebanhos, vacas e tendas. Eles eram prósperos, amém, querido? Só que de repente um problema aconteceu. Olha aqui no verso 6. A terra agora já não tinha capacidade para que Abraão e Ló habitassem juntos, porque a fazenda deles e os animais eram muito grandes, de maneira que não podiam mais estar juntos. Então os pastores começaram a ter intriga por causa do gado de Abraão, e os pastores por causa do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus estavam ali naquele lugar. Querido, não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui. Eles saem da terra, eles saem da parentela, eu estou resumindo a história aqui, mas você lembra que em um determinado momento Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Eles saem e por enquanto está tudo bem, mas porque Abraão começa a obedecer a Deus, algo acontece. Deus começa a multiplicar as posses de Abraão, mas Ele não multiplica de uma forma qualquer, querido. Deus começa a multiplicar tanto o rebanho de Abraão, Ele começa a multiplicar tantas posses de Abraão, que a terra já não podia mais comportar o tamanho da bênção. Meu irmão, eu quero que nessa noite você abra um pouco mais a sua mente, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre a mentalidade de pobreza e a mentalidade de riqueza. Porque muitos de nós fomos treinados para pensar pequeno, nós somos treinados para ter uma mente medíocre, mas nós esquecemos que Deus não escolheu anjos nem ímpios para transformar essa terra. Deus escolheu os seus santos para produzir uma revolução nesse lugar. E se Deus quer que nós venhamos alimentar pessoas, Ele quer colocar na sua mão recursos para comprar alimentos. Se Ele quer que você venha construir projetos sociais, Ele quer colocar na sua mão recursos para construir os prédios. Muitas vezes, durante muito tempo, eu ouvi pessoas falando assim: não, mas ser crente é ser pobre, seguir a Jesus é não falar sobre dinheiro, afinal de contas, né, como a música diz, pobrezinho nasceu em Belém. Aí eles vêm com aquele versículo e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus ele levanta os seus 12 discípulos e eles abandonam casa, eles abandonam ofício, você não vê em nenhum momento na palavra os discípulos reclamando porque faltou comida e porque faltou hospedagem. No momento em que eles decidiram seguir a Jesus, Jesus e Deus, querido, começaram a prover e supri-los em tudo aquilo que eles precisavam, e mais do que isso, agora eles podiam também abençoar outras pessoas.
Querido, quando você segue a vontade de Deus, Deus começa a te prosperar de uma forma tal, que você agora vai ter para você e para os outros, porque se Deus te chamou para alimentar os famintos, Ele vai te dar comida. Se Ele te chamou, querido, como a Bíblia diz, de repente nós vamos estar diante dEle, e Ele vai dizer, eu tive frio e você me abrigou, eu tive fome e você me deu de comer, eu precisava de algo e você me supriu, e aí de repente a gente vai falar, mas quando é que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos. Ou seja, querido, se nós vamos ser a resposta para a necessidade do mundo, nós precisamos ser no mínimo coerentes. Porque se eu digo que eu vou alimentar as pessoas, como eu posso dizer que crente não pode falar de dinheiro? Se nós falamos que nós vamos construir casas para as pessoas, querido, casa se constrói com recursos, casa se constrói com tijolos. O que eu estou querendo dizer para você, querido, nesses dias é, Deus não vai levantar o ímpio para mudar a vida das pessoas, Deus quer levantar você. E quando você romper as suas barreiras daquela limitação, né, durante muito tempo a ordem dos franciscanos, da igreja católica, porque você sabe que a igreja evangélica, ela veio da reforma protestante de Martinho Lutero, né, nós somos, queridos, descendentes da igreja católica, e desde sempre a ordem dos franciscanos falava, abandona tudo, tem que ser pobre, tem que renunciar, não pode ter nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, quando eu leio a minha Bíblia, eu aprendo uma coisa um pouquinho diferente. A vontade de Deus é que você venha a ter, e você venha a ter em abundância para cuidar da sua casa, mas para não parar na sua casa, para tocar a vida dos outros. E aí a gente entende a imagem da represa, porque querido, aquela hidrelétrica, ela não é o fim, ela é a passagem. Você pode falar comigo, diga assim, eu não sou o fim da prosperidade, fala, eu sou a passagem. Querida, a vontade de Deus é que coisas aconteçam de uma forma tão intensa na sua vida, e porque Deus sabe que você tem um coração generoso, a bênção que te alcança agora alcança o outro. O recurso que Deus coloca na mão do ímpio, Ele quer guardar para ter mais e mais e mais, com coisas supérfluas, mas o cristão, ele quer ter mais e mais, para abençoar os seus, mas ele já está desejoso em abençoar o outro também. Querido, chegou um tempo, na minha vida e na sua vida, onde Deus vai te prosperar de uma forma tal, que você vai ter que lidar com situações como essa de Abraão e Ló. Você está pronto para a terra não comportar aquilo que vai acontecer na sua mão? Esses dias eu estava lembrando de algumas coisas, querido, eu lembro quando eu fui a primeira vez no Confiança falar com a Rosana, e eu gosto sempre de lembrar essa história. Eu imprimi umas fotos do Hahaha, e eu cheguei com ela, sentei na frente dela, e eu falei, moça, eu ouvi falar que tem um projeto aí que chama Confi Social, e eu queria ver se vocês podiam se inscrever a gente. Aí ela falou assim, vocês têm CNPJ da ONG? E eu falei, não. Ela, você tem isso? Eu falei, não. Você tem isso? Não. Aí ela falou, puxa, desculpa, então eu não posso te ajudar. Quando abrir a inscrição, quando você tiver os termos, a gente vai poder. E ela conta até hoje para mim, ela fala que eu saí daquele lugar, mas Deus começou a falar no coração dela, irmão, e ela nem crente é. E ela disse que ela falou, eu preciso ajudar aquele menino que veio aqui. Isso, querido, vários anos atrás, era 2016, e ela cria um projeto de reparação de perdas, onde quando o saco de arroz rasga na gôndola e ia para o lixo, agora eles trocavam um saquinho e mandavam para o Hahaha. E querido, e hoje esse projeto atende mais de 50 entidades em Bauru. E eu comecei a pensar sobre isso, e esses dias, meu irmão, a gente vendo aqui, e tanto pão, tanto bolo, tanto legume, e eu olhava e eu lembrei aqui de Abraão e Ló, e eu falei, pai, vai ser assim. A nossa dificuldade hoje não é ir atrás de doação de alimento, mas é ir atrás de quem vai receber o alimento antes de estragar. Por quê, querido? Porque isso é prosperidade. Porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos ter tanto para abençoar a vida das pessoas. Deus não te chamou, querido, para mendigar o pão, Deus te chamou para dar o pão. Deus não te chamou para mendigar moedas, Ele quer que você dê moedas, querido. E a gente precisa romper aqui, porque na maioria das vezes as pessoas lá fora, elas pensam mais, nossa, eu ia falar mais grande, ia ser feio, na verdade, desculpa, gente, não é? Elas pensam mais alto do que a gente. As pessoas muitas vezes que não têm de fato Deus no seu coração, elas estão pensando mais alto quando a gente está pensando pequeno. Querido, tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E se eu creio nisso, querido, eu não vou ter medo de pensar grande, porque segundo aquilo que eu penso é aquilo que eu recebo.
E aí a gente chega num grande problema, porque a maioria das pessoas fala assim: ah lá, tá vendo? Eu sabia que uma hora ou outra ele ia falar de dinheiro. Eu não prego quase sobre dinheiro, eu não prego sobre isso, mas se prepara porque você vai ouvir um pouquinho mais. Porque esses dias eu estava pensando sobre algumas coisas, querido, e eu percebi uma máxima, que se Deus quer me usar para fazer algo, e eu demoro para prosperar, eu posso retardar os planos de Deus. Eu estava pensando sobre algumas coisas, e hoje nós temos a capacidade de atender 63 crianças no Hahaha. Eu estava pensando, falei, puxa Deus, será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que eu estou acertando 100%? Será que tudo que eu preciso fazer, as escolhas, está no time certo? Porque eu não queria estar numa estação onde o Senhor tinha expectativa de eu atender 100 e eu só posso atender 63. E eu começando a pensar, eu falei, Pai, me livra de ser vagaroso, me livra de ser tímido, que eu nunca venha atrasar a realização dos seus planos. E quando você desenvolve uma mente pequena, quando você deixa a sua mente limitar, e você fala assim, não, essa escola aqui não é para mim, essa faculdade não é para mim, ganhar esses dígitos não é para mim. Quando você faz isso, querido, você muitas vezes pode estar frustrando o plano de Deus que Ele queria manifestar através da sua vida. Aleluia. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é algo ruim. Não, a Bíblia não diz que dinheiro é algo ruim. A Bíblia diz que perder o coração para o dinheiro é algo ruim. Se você ler comigo em 1 Timóteo 6,10, vai lá. 1 Timóteo capítulo de número 6,10, e agora a gente começa a avalanche de versículos bíblicos de hoje. Querido, Deus não tem problema com dinheiro. Afinal de contas, Ageu 2,8 diz, meu é o ouro e minha é a prata. Deus, Ele é o dono de todos os recursos, e se Ele tivesse problema com isso, Ele não teria os recursos. Mas quando nós lemos aqui, 1 Timóteo 6,10, algumas coisas podem sair da nossa cabeça, porque algumas coisas começam a ficar mais claras, e diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e transpassaram a si mesmo, e hoje sofrem muitas dores. Repete uma coisa comigo, diga assim, no meu coração, fala, só cabe uma coisa, e ele já está ocupado. Querido, no seu coração só tem lugar para uma coisa, e Deus já está no seu coração. É por isso que o dinheiro não vai tomar conta do seu coração quando ele entrar na sua vida. Por quê? Porque você ama a Deus mais do que todas as coisas. E quando os recursos chegarem, querido, Deus vai soprar ao seu coração o destino. Alguns se perdem mesmo, gente. Algumas pessoas ao longo do caminho se perdem quando o dinheiro chega. Tem pastor que fica doidão quando o dinheiro chega. Tem empresário que fica doidão. Tem pessoas que quando, querido, os recursos vêm, elas se vendem para isso. Mas, querido, deixa eu contar uma coisa para você. Não é porque uma pessoa rouba que todo mundo é ladrão. Não é porque uma pessoa adultera que todo mundo é adúltero. Não é porque as pessoas lá fora erraram que você vai errar. E você não deve ter medo dessas coisas. Por quê? Porque, querido, amar essas coisas é errado, mas usar essas coisas é bênção. Porque quando Deus traz recursos para mim e para você, e nós usamos para acelerar as coisas do reino, meu irmão, nós transformamos a vida daqueles que precisam lá fora. Eu lembro de um momento onde Jesus estava diante de um jovem, e aquele jovem rico, ele tinha de tudo. Ele chega diante de Jesus e fala, eu tenho guardado a lei desde pequenininho, eu quero te seguir. Jesus olha para aquele jovem e fala assim, beleza, só falta uma coisa para você, vai e vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Querido, naquele momento, aquele jovem se entristece, ele não mais segue Jesus, porque, querido, Jesus tinha identificado algo. Jesus tinha identificado um problema, e o problema não era o jovem ser rico. O problema, querido, é que as riquezas tinham o coração do jovem. Quando Jesus disse que ele tinha que vender e dar, Jesus estava colocando à prova, querido, onde o coração daquele jovem de fato estava.
E Jesus sabia o problema, e aquele jovem que estava ali querendo seguir, mas com uma motivação errada, ele não consegue dar continuidade. Por quê? Porque aquele jovem estava amando aquilo que não deve ser amado, aquilo que existe apenas para ser usado. Dinheiro não existe para você amar, dinheiro existe para você usar, e Deus quer colocar recursos na sua mão, querido, porque através de você, que não ama o dinheiro e é generoso, querido, vidas serão transformadas. Amém ou amém? Você pode falar comigo, diga assim: prosperidade na minha vida. Diga, não é problema. Então a gente precisa romper isso, gente. Você precisa entrar em lugares não pensando que você é menos, mas tendo a expectativa de toda a grandeza que o seu pai... Misericórdia, não é verdade? Não chega aí, gente, fica tranquilo aí, deixa eu beber aqui. Aí você fala, ô Covid, não tem não, tá tudo de boa aqui. Aí, querido, a gente entra e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes, eu não consigo compreender porque a gente faz tanta diferença entre umas coisas e outras. Por quê? Porque todo mundo consegue acreditar que Jesus salva. Você crê que Jesus salva? Quem crê que você vai para o céu? Você crê que você vai para o céu? Glória a Deus, e isso é fácil para todo mundo crer. Mas o problema é que quando a gente fala sobre salvação, nós estamos falando sobre um pacote e não sobre uma coisa. Quando você alcançou a salvação, você alcançou cura por meio de Jesus. Quando você alcançou a salvação, o Shalom está disponível, é o bem-estar, estar amplamente suprido, é você não ter problema. Todo mundo sabe que vai para o céu e não tem problema em acreditar para ir para o céu, mas alguns têm problema em receber a cura, outros têm problema em acreditar em prosperidade. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você, não creia de uma forma parcial, creia de uma forma absoluta. Se Deus é poderoso para te salvar por meio de Jesus, Ele é poderoso para te mudar e te colocar em um lugar onde você pode ser luz. E agora, se você é salvo, se você é uma nova criatura, aquilo que está em Deus está disponível para você. É por isso que você precisa parar de pensar pequeno, irmão. Quando você entra em um trabalho, a maioria das pessoas entra e fala assim, nossa, alcancei o auge. Aí a pessoa vai lá e ela está há 50 anos, não 50 não, ela está há 15 anos naquele ambiente de trabalho, e ela continua no mesmo cargo, ela continua com a mesma formação, ela continua com os mesmos cursos, e para ela está tudo bem. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, está tudo bem para qualquer um, mas não está bem para você, porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para ser luz, e quanto mais, querido, você prospera, quanto mais você avança, mais você influencia. E se você entende quem você é e para aquilo que Deus te chamou, você agora, querido, vai começar a viver um estilo de vida, onde você vai ter a expectativa de, através daquilo que Deus é e agora manifesta em você, de alcançar lugares maiores para crescer. Você entrou em ambiente de trabalho, você entrou no piso de fábrica, mas você começa a pensar, puxa, se eu estou no piso de fábrica, por que é que eu não posso ser um líder de divisão? Por que eu não posso ser um líder de departamento? E aí você pergunta, fala, o que é que eu preciso para ser um líder de departamento? Ah, você precisa ter o curso tal do Senai, no outro dia você está se matriculando no Senai. Aí você entrou naquela empresa, e aí você fala assim, puxa, legal essa empresa que eu tenho, mas será que eu não posso conseguir um trabalho em uma empresa melhor? O que eu preciso para estar naquela empresa? Ah, você precisa fazer esse curso, você precisa ter esse tempo de maturação, né, ou de experiência em um determinado lugar, você precisa levar um currículo em tal lugar, e o que você faz? Você cumpre todas essas etapas e processos. Por quê? Porque você sabe que se alguém consegue, você também consegue. Você pode falar isso comigo? Diga assim, se uma pessoa consegue, fala, eu também consigo. Se você abrir em Deuteronômio 28, mas tudo isso, querido, vai depender de a sua mentalidade explodir, romper, se abrir. E às vezes você fica assim, eu não tenho inteligência para ser médico, eu não tenho inteligência para ser engenheiro, eu não tenho inteligência para liderar nada. Meu irmão, é isso que o diabo e as pessoas pequenas querem que você acredite. Deus te chamou para ser luz, meu irmão. Deus te chamou para influenciar. A Bíblia diz que a mente de Cristo está em você, e é por isso que você precisa entender que não existe limite naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deuteronômio 28:1, ele diz assim, presta atenção. E será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, e guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, presta atenção, te exaltará sobre todas as nações da terra.
Meu irmão, exaltar é estar por baixo, exaltar é ser desconhecido, exaltar é estar na pior posição? É claro que não. O que eu estou querendo dizer para você, se você ainda não entendeu e ainda não montou o quebra-cabeça, é o seguinte, querido: Deus tem um plano para essa terra. Deus quer transformar vidas, Deus quer mudar histórias. E quando eu falo sobre mudar histórias, Deus quer fazer algo com criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Existe algo para alcançar todas as esferas da sociedade. E Deus não quer usar o desconhecido, Deus não quer usar aquele que ainda não tem Jesus, Deus quer usar você. Mas muitas vezes Ele ainda não pode usar, porque a gente acha que a gente não consegue. A gente acha que a gente não pode. Aí você olha o ímpio lá fora prosperando, tendo coragem, e a gente sempre está entrando por baixo. Por quê? Porque eu nasci numa casa assim, porque eu tive um problema assim, porque eu tive uma frustração assada. Meu irmão, deixa eu falar algo para você: passado é passado e só influencia a sua vida se você quiser. E você precisa tirar essas coisas da sua mente, porque o quanto antes você entender, antes Deus vai te usar, antes o plano dele vai acontecer, antes ele vai te exaltar. Faça a sua parte e deixa Deus se encarregar com a dele. Então, querido, não tenha preguiça. Tem que estudar, vai estudar. Tem que trabalhar mais, vai trabalhar mais. Tem que fazer uma hora extra, vai fazer uma hora extra. Tem que ter uma jornada dupla, vai ter, até que algo aconteça. Oh, aleluia. E ele continua aqui no versículo de número 2, presta atenção. E então, se você ouvir a voz do Senhor, se você cuidar das coisas, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando você ouvir a voz do Senhor, então, você vai ser abençoado. Diga comigo: eu sou abençoado. Sabe, querido, ele diz: abençoado na cidade, abençoado no campo. Ou seja, onde você estiver, a bênção vai te alcançar. Ele diz: bendito vai ser o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, da criação das suas vacas, dos seus rebanhos e ovelhas. Nessa época era uma sociedade, meu irmão, que plantava e cuidava de bicho. Aí o que é que ele fala? Ele vai falar o tempo todo sobre fruta e sobre bicho. Ele vai falar em Provérbios sobre honrar o Senhor, e ele vai multiplicar os seus lagares, o lugar de pisar a uva. Aqui que o povo criava bicho, ele fala: Deus vai fazer com que a sua vaquinha produza mais. Só que hoje, querido, talvez você não seja um pecuarista, mas você tenha uma manicure. Você, querido, talvez seja um cabeleireiro, seja uma pessoa que faz bolo, seja um empresário, seja um vendedor, tenha uma empresa, ou seja um empregado. O que é que a gente pode dizer de uma forma mais moderna? Aquilo que você fizer, se você, querido, entender o propósito, romper a sua mente, se você for fiel a Deus, Deus vai te exaltar nesse lugar, Ele vai te prosperar nesse lugar, querido, e você vai ser conhecido como o melhor mecânico do bairro, o melhor eletricista do bairro, a melhor, querida, empresa da cidade. Por quê? Porque, querido, esse é o nosso lugar. Por que é que nós vamos querer deixar o ímpio, que influencia as pessoas de uma forma negativa, ocupar um lugar que, se você estivesse lá, seria melhor? Sabe, querido, é por isso que eu oro mesmo, para que prefeitos sejam cristãos, deputados, senadores, presidentes, CEOs de grandes empresas. Por quê? Porque, querido, eles podem ser bons no natural, mas assim como eles são bons no natural, você pode ser bom no natural, mas você também é bom no espiritual. Você vai desenvolver um trabalho melhor, mas você precisa entender que este é o seu lugar. Você precisa romper algumas coisas. Eu gosto de falar para as pessoas, e se você já fez algumas viagens, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente estava até conversando sobre isso, né, negão? E aí o Wendel foi lá e viajou pela primeira vez de avião e foi para a Argentina conhecer, né, Los Hermanos lá. E a gente estava conversando sobre isso. Ele falou: pastor, de repente eu estava lá, e ele começou a falar: vou para a Alemanha, vou para não sei aonde, vou para aquele negócio. Querido, tinha uma coisa para você: uma vez que ele viajou de avião para a Argentina, o mundo se abriu para ele agora. Tudo aquilo que na mente dele falava assim: você não pode, meu irmão. O pessoal que tem inveja pode criticar, pode falar, mas ele já sabe o caminho para o mundo. Ele já sabe o caminho para as nações, querido. Ele sabe onde está o aeroporto. Mas muitas vezes a gente pensa assim: não, eu nasci, né, lá no Jaraguá, eu nasci no Ferradura Mirim,
Né? Eu nasci no bairro tal, né? Nasci na Vila São Paulo. Foi na Vila São Paulo, legal? Você nasceu na Vila São Paulo. Nasci lá onde o bicho pega, o pessoal riscava a faca no chão. Sabe, eu gosto de dizer, querido, que quando você vivencia e entra em alguns lugares, é como se a sua mente explodisse para algumas coisas. E eu acho que isso deve ter acontecido com ele. Quando você vai, querido, no aeroporto internacional de Guarulhos e começa a ver aqueles aviões, a sua mente já começa a falar, meu Deus, tem algo diferente. Quando você faz sua primeira viagem internacional, meu irmão, o meu sonho era chegar na esquina da Times Square, fechar os meus olhos, e eu fiz isso com a Kelly lá, meu irmão, era fechar o olho e ouvir as pessoas falando um monte de idioma que eu não conhecia, era dar um 360 assim, e ver aqueles telões de LED, aquela escadinha vermelha, que você pode sentar lá, meu irmão, quando eu fiz isso, parece que tudo que era limite da minha cabeça, foi assim ó, sabe, irmão, se eu fui ali, onde é que eu não vou? Deixa eu falar uma coisa para você, a sua mente, ela está te limitando em lugares. Tem gente que nunca foi para a praia e nunca vai enquanto não quebrar uma coisa aqui. Tem gente que nunca vai conseguir um emprego melhor enquanto não quebrar algumas coisas aqui. Quebrar o quê? Esse pensamento de miséria, esse pensamento de escassez, esse pensamento de sempre eu sou pior do que os outros. Meu irmão, você não é pior do que ninguém. Se alguém pode fazer, você também pode, porque o mesmo Deus que criou o outro, criou você. Talvez tudo que você precisa é começar a agir. Tudo que você precisa é começar a acreditar, e aí o que vai acontecer? O plano que Deus tem para você vai se manifestar. E ele diz assim no versículo de número 6, bendito você vai ser ao entrar e ao sair. No versículo 12 ele diz assim, e por causa disso, o Senhor abrirá o bom tesouro, aleluia, e fará cair a chuva sobre a terra, e abençoará as obras das suas mãos. Olha para a sua mão aí, e fala para a sua mão, fala assim, a partir de hoje, fala tudo que você tocar, fala, vai ser abençoado. Agora fala como que acredita de verdade, fala assim, mão, fala assim, tudo que você tocar, vai prosperar. Oh, no nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia já disse que ia ser assim, meu irmão. Mas agora eu pergunto, você pode crer? Você pode acreditar, querido, nisso? Você pode acreditar que você é a resposta para a necessidade de alguém? Você pode acreditar que você, exatamente você como é, pode mudar a vida de alguém? Você consegue acreditar que uma palavra sua pode mudar um destino? Você pode acreditar que as suas mãos podem tocar uma pessoa, e onde existia, querido, um decreto de morte, agora existe um decreto de vida? Rompa a sua mente. Alargue as suas tendas, querido, não apenas nesse mundo, mas principalmente aqui, porque quando você cresce aqui, você cresce aqui. Tudo começa nas suas convicções, e é tão interessante que se você for comigo agora para Salmo 112, vai lá, eu disse que a gente ia ler vários versículos, mais uma vez, a Bíblia coopera, querido, trazendo uma verdade, a vontade de Deus é que você prospere. Por que Deus quer te prosperar? Porque, meu irmão, nós não vamos mendigar nunca mais. Muito pelo contrário, nós vamos ser a resposta para a vida de pessoas. Amém, meu irmão? E quando eu digo nós, eu estou incluindo você. Porque, querido, nós estamos em um lugar onde aqui nós não amamos o dinheiro. Nós entendemos que os recursos, querido, eles fazem parte do cumprimento de uma visão. Sabe, eu vi isso acontecendo essa semana. E você que estava aqui quinta-feira viu eu comentando. Nós adquirimos parte do terreno aqui da frente, você viu eu falando. E nesses dias nós temos o maior Pix que a gente fez da igreja. Primeira vez a gente fez um Pix de 30 mil reais. A gente foi lá, né, e para a ex-dona do terreno, porque agora nós somos o dono, né, do terreno. E aí a gente fez lá o Pix e eu fiquei olhando e lembrando de algumas coisas. E eu lembro da gente fazendo o Pix 10 mil reais, primeira vez para dar entrada naquela câmera que está lá atrás. E aí eu lembro depois de a gente fazendo um Pix de 20 mil para comprar a nossa Kombi. Querido, que coisa maravilhosa, a Kombi que vai toda madrugada para o Ceasa, a Kombi que vai buscar a Marmitex para alimentar as pessoas. Hoje a gente não conseguiu porque as ruas de Bauru ficaram zoadas, né? E a chácara onde é feita a Marmitex lá não deu acesso.
mas querido, quanta coisa boa essa Kombi já fez. E aí a gente fez um outro Pix, e eu falei assim, puxa, olha que coisa interessante, não é? Se para a gente era grande 10, depois era grande 20, querido, agora não importa o número, já ficou pequeno, porque a mente entendeu que recursos, querido, é só um caminho. E aí na semana passada quebrou a câmera que estava aqui do lado. Na verdade ela já era uma guerreira, né? Ela já levou muitos tombos, né? Em muitos concertos, mas ela ainda estava conseguindo filmar, né? Não batia foto, mas filmava. E a gente levando para arrumar e fazendo as coisas, e o negócio não estava ficando bom, não estava dando certo. E eu lembro de falar assim, pai, obrigado porque dinheiro não é problema para a gente. Obrigado porque generosidade faz parte da nossa vida, né? E o Samuel sempre está pesquisando equipamentos, né? E eu sempre falo algo para ele, e isso serve para você também. Eu sempre falo para ele, Samuel, a gente não pode ter o dinheiro hoje, mas a gente precisa saber onde a gente vai chegar. E é por isso que a gente precisa saber qual é a mesa de corte que a gente vai comprar, qual é o equipamento que a gente vai ter, porque na hora que o recurso se manifestar, a gente já sabe o que tem que fazer. Pega isso para a sua vida, querido, porque isso é fé, é olhar além. E aí eu lembro que o Samuel falou assim, pastor, né, negócio é o seguinte, vi uma câmera. Eu falei assim, onde? No Amapá. Não, no Pará, né, não falei Amapá não, no Pará. Eu falei, tá perto, meu, né, uma coisa da outra lá. E aí virou e falou assim, no Pará. Eu falei, o quê? Eu falei assim, no Pará. E a gente começou a conversar com o cara, e aí ele falou, é uma câmera NX5 igual aquela que a gente comprou, é um modelo só anterior, mas tem todas as mesmas coisas, e o cara está pedindo R$7.500, pastor. Aí eu pensei, falei, caramba, é golpe, velho. Eu falei, porque, né, uma câmera dessa hoje, né, com tudo caro eletrônico, tá valendo aí, né, de 12 a 15 mil fácil, uma câmera dessa, né, usada, 12, 15 mil usada, né, porque a nova é mais de, na verdade está uns 25 já, né, subiu, nos 25 mil reais a câmera, e aí eu falei, vamos conversar. O Samuel achou um verbo da vida lá, né, pediu a ajuda do Isaac, de um menino muito prestativo, mais uma vez, obrigado Isaac, né, e ele foi, testou a câmera pra gente, a gente fez uma live, olhou, né, a gente chegou pro cara e falou, a gente quebra, é o seguinte, você precisa dividir pra gente em duas de 3.750, aí o cara, beleza, meu irmão, compramos uma câmera lá, uma pessoa veio para São Paulo, a gente pagou uma mala extra, foi para avião, essa madrugada o Samuel foi lá correndo buscar, né, voltou para cá, chegou 3 horas da tarde, a câmera já está instalada aqui para transmitir o culto. E posso falar uma coisa para você, querido, sabe qual é o melhor de tudo? Né, o caixa da igreja não passou do mínimo que a gente deixa. Tem um valor que a gente estabeleceu e falou, o valor tem que ficar próximo a isso, meu irmão, está do mesmo jeito, a gente já pagou a primeira parcela da câmera, já pagou a primeira parcela do terreno, já deu a entrada do terreno, sabe por quê, querido? Porque tem que ser assim. Nós não podemos viver mendigando, nós temos que entender que o dinheiro precisa estar na sua mão para realizar essas coisas, e eu falo para você, querido, abra sua mente, porque daqui a pouco vai melhorar. Vai chegar um dia onde nós vamos estar aqui, eu vou falar, irmãos, vamos construir a casa para uma pessoa, quem está comigo? E a gente vai construir. Vai chegar um dia que a gente vai falar, o fulaninho lá vai casar, e a gente quer mandar ele para a praia, lá para Porto Seguro, quem está comigo? Amém, querido, por quê? Porque dinheiro não é o seu senhor, mas dinheiro é o seu servo, e na mão de uma pessoa que tem um coração, que ama mais a Deus do que todas as outras coisas, dinheiro não é perigo, dinheiro é solução. Amém, aleluia, olha aí, vai acontecer, João, não é verdade? Quem sabe a gente dá solo de mel, não é verdade? A gente vai lá, né? Salmo 112, querido, lê comigo lá no verso número 1, e ele diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, e a geração do justo será abençoada. Meu irmão, você pode ler esse texto falando para você, porque esse texto fala de você. Repete comigo, então fala assim, ó, a minha descendência será poderosa na terra. Fala, a minha geração será abençoada. Amém, querido, é disso que ele está dizendo. E agora, ele diz no verso 3, fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Uau! O que a Bíblia está falando? A expectativa de Deus acerca da sua vida. É por isso que eu quero te encorajar, querido, a romper as barreiras da sua mente. Eu quero te inspirar a parar de pensar pequeno. Porque querido, que você tem que ser o pior vendedor da sua empresa? Você não pode ser o melhor?
Por que é que você tem que ser o pior funcionário? Você não pode ser o melhor? Por que é que não pode dar certo o seu negócio, meu irmão? Se você faz pão, você vai ser aquela pessoa que mais vende pão. Se você, querido, vende gelinho, você vai ser a maior vendedora de gelinho. Por quê? Porque tudo que você colocar a mão vai prosperar. A sua geração vai ser poderosa, meu irmão. Por quê? Porque Deus precisa disso. Como Deus precisa disso, pastor? Porque foi o plano que Ele criou. O plano dele não foi mandar anjo, o plano dele não foi usar o ímpio. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem prega? Você. Mas no meio da pregação ele fala sobre o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Cuidar da cuidar da viúva, cuidar dos órfãos, alimentar aquele que precisa. Meu irmão, Deus tem um plano que é mudar esse mundo. E Deus não disse: eu vou mudar o mundo através do executivo do Brasil. Ele não disse: eu vou mudar o mundo dependendo de quem estiver na presidência dos Estados Unidos. Não foi isso que ele fez. Ele disse: eu vou mudar o mundo. Por quê? Porque eu tenho filhos no mundo, eu tenho embaixadores no mundo, eu tenho homens e mulheres que eu abri o tesouro dos céus para eles. Mas, querido, tem que aumentar as comportas. Sabe, tinha muita água, mas aquela hidrelétrica ali está com a porta um pouco fechada, então sai pouca água. Está na hora de abrir as comportas aqui, e você vai entender que tudo que você fizer vai prosperar. Você pode dizer isso comigo, falar: tudo que eu fizer vai prosperar. Por quê? Porque você entendeu o propósito. E se você for comigo para 2 Coríntios 9, aleluia. Querido, dinheiro não é problema, dinheiro é solução, porque dinheiro é um dos instrumentos para que nós venhamos trazer o propósito de Deus aqui para essa terra. Aleluia. 2 Coríntios capítulo de número 9, está lá comigo? E ele diz assim, a partir do versículo de número 8, e ele diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, presta atenção nessas palavras aqui, ó, tendo sempre. O que é sempre, querido? É não ter estações de falta. Uma coisa que é sempre, ela é constante, ela é contínua. A vontade de Deus não é que você venha ter 10 meses de falta e 2 meses muito bons no ano, não. A vontade de Deus é que prosperidade seja real na sua casa de uma forma contínua. E ele diz assim: tendo sempre em tudo, não é só uma área. Que tem crente que às vezes fala assim: ah, pastor, tendo saúde está bom demais. Não, querido, sabe por quê? Porque quando você tem saúde, você tem para você. Mas as pessoas, elas não precisam só daquilo que você tem para você. Elas precisam daquilo que transborda em você e toca os outros. É por isso que ter paz para você só não adianta. A paz que você tem que ser tão grande, ao ponto de ser compartilhada com o outro. E ele diz: tendo sempre, em tudo, em todas as áreas, toda a suficiência. Agora eu acho que aqui é a mágica do negócio. Ele diz assim: para que abundeis em toda boa obra. Por que Deus quer te prosperar? Para que você abunde em toda boa obra, para que você multiplique, para que você seja a resposta para a necessidade das pessoas. Sabe, irmão, eu oro por dias mesmo. Quando a gente tiver necessidade, eu não vou ter que ir atrás de empresários lá fora. Eu vou mandar um WhatsApp no nosso grupo da igreja e, querido, vai ter tanta generosidade e prosperidade na sua vida, que nós mesmos vamos ser a resposta para a situação. Não vai ter que ir atrás lá do milionário e falar assim: ó, cara, tem um projeto lá, me ajuda. Não. Por quê, querido? Porque aqui vai sobrar. Eu falo para você, irmão, vai chegar um dia e se prepara para isso. Como eu estava falando de manhã, daqui a pouco nós vamos ter um ótimo equipamento de som aqui. E depois disso nós vamos começar a pegar igrejas que não tem. E a gente vai falar: pastor, toma um microfone top de linha para você. Toma uma caixa top de linha para você. Ei, joga essas cadeiras aí que está arriando a perna. E toma essa cadeira de qualidade para você, meu irmão. Nós vamos ser a solução para a necessidade das pessoas. Aí a galera vai pirar, por quê? Porque é a igreja que está na região do Jardim Vitória, meu irmão. Aí a galera vai falar assim: mas você não vai pegar a igreja que está lá do lado do Világio. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus quis colocar nesse lugar só para mostrar para o ímpio que ele não joga com as mesmas regras, só para mostrar que ele não precisa das mesmas coisas. Deus vai pegar pessoas que não tinham nada, meu irmão, e vai começar a fazer algo tão sobrenatural, e vai prosperar tanto, que vão olhar e falar assim: meu Deus, pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré.
Pode sair alguma coisa boa daqueles que não tinham nada, não só pode, como está saindo, meu irmão. Oh, e ele continua aqui, no verso 9, conforme está escrito, está falando da gente aqui, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também vai multiplicar a sua sementeira, e vai aumentar os frutos da vossa justiça. Meu irmão, olha que coisa doida. Ele fala, você não vai ter que abrir mão, e eu vejo que às vezes as pessoas pensam nisso, elas falam, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu tenho, e eu vou ficar sem nada para dar para o meu irmão. Se precisar, a gente topa isso. Se precisar tirar a roupa do corpo e ficar sem para dar, a gente topa, não tem problema nenhum com isso não. Se eu precisar ir embora descalço e dar meu tênis, eu dou, não tem problema nenhum, porque nós entendemos, querido, que o propósito é maior do que as coisas. Mas porque Deus entendeu, querido, a grandeza do propósito e a generosidade do nosso coração, Ele criou um plano, e esse plano não é que você fique sem para dar, é que você prospere e abunde para ter para você e para o outro. É maior. Oh, Ele diz, pão e semente, pão você come, semente você semeia, e aqui Ele diz no versículo de número 11, e eu sei, meu irmão, que se a sua mente, ela está muito pequenininha, eu sei que essas verdades doem, mas eu vou falar para você, querido, doía para mim também. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar, mas sabe uma coisa que eu entendi, querido? Quem é refém daquilo que os outros acham não prospera. Quem é refém daquilo que os outros vão falar, querido, não vai dar certo, porque as pessoas que são pequenas, elas só sabem fazer uma coisa, elas só sabem criticar. Sabe, a pessoa vai lá, e aí de repente você lá era gordão e agora você está magrinho e bombado. Na verdade não existe magrinho e bombado, você está bombado, porque ou você está magro ou você está bombado. Nem você está lá, aí a pessoa, a primeira coisa que ela olha para você quando você está forte, ela fala assim, está usando bomba. É assim, não é? Quando você está fortão, a primeira coisa, não, deixa eu falar uma coisa para você, só tomar bomba não te dá músculo, bomba te engorda. Como é que o cara vira lá o monstrão tomando GH? Meu irmão, ele vai pegar a força que o GH vai dar, e ele vai levantar mais peso, ele vai ter uma reparação mais rápida das fibras musculares, ele vai ter um crescimento mais rápido, mas só tomar a bomba não cresce ninguém. Mas sabe o que acontece? Aquele que não tem coragem de ir na academia, ele sempre está pronto para criticar alguém. E quando ele fala que o outro está usando bomba, o objetivo dele é diminuir o resultado do outro. Meu irmão, não seja isso não. Sabe, não seja esse tipo de pessoa não. Se você não tem uma palavra para elogiar e celebrar, be quiet, fica quietinho. Amém, amém. Aleluia. E aí, que a galera pira, é o versículo 11. Ele diz assim, para quem tudo enriqueçais. Pastor, Deus tem problema com o pobre? Meu irmão, Deus não tem problema com pessoas pobres. Mas a vontade dele é que toda a pobreza seja lançado fora da vida das pessoas. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre uma pobreza de não ter, mas uma pobreza de pensar. Por quê? Porque, querido, eu falo para você algo que aconteceu aqui outro dia. Eu lembro que eu arrumei um emprego para uma pessoa. E o emprego era para ganhar um salário mínimo. Na época o salário mínimo estava perto de R$1.200. Aí eu lembro que eu fui conversar com a pessoa, e aí eu falei assim, arrumei um emprego para você. Ela falou, pastor, por esse tanto eu não vou trabalhar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o que eu ganho de Bolsa Família já é o suficiente para viver. Eu virei para ela e peguei e falei para ela, falei assim, a gente tem duas formas dessa conversa terminar. Eu falei, ou você muda a sua mente e a gente continua andando junto, ou então você não vai suportar andar perto da gente, porque não é a vontade de Deus que você fique dependendo de migalhas. Meu irmão, a mulher não queria, e ela não aceitou, tá bom? Ela não aceitou o emprego, por quê? Porque era mais fácil ficar ganhando migalhas com o pé para cima em casa. Meu irmão, tem muita gente que está vivendo assim. Tem muita gente que está vivendo com uma mentalidade de pobreza. Está vivendo com uma mentalidade presa, e não é que as oportunidades não surgem, é que a mentalidade tão pequena faz com que essa pessoa jogue fora as oportunidades. Meu irmão, nada contra programa de assistencialismo não, até porque eu falo para você que o que a gente mais faz aqui é assistencialismo.
A gente todo dia, querido, tem alguma coisa. A tia Simone está falando para mim hoje, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais gente nessa igreja, colocar gente responsável só para entregar a doação, porque é tanta doação que eu não estou dando conta. Eu falei, nossa, meu, esse tipo de problema é gostoso de solucionar. Sabe, querido, oportunidades vêm, mas se a sua mente é limitada, você não vai querer. Você não vai estar disposto a pagar o preço para romper esse limite. Você não vai conseguir acreditar nisso. E eu gosto de usar sempre um exemplo, que é o exemplo do Wellington, né? O Wellington está ali atrás trabalhando. E cara, eu falo a você, como eu estou feliz com o Wellington. Nossa, como eu estou feliz com o Wellington. Eu lembro quando a gente chegou aqui na igreja, ele parecia um índiozinho. Sabe aquele, você lembra disso aí ou não? Ele usava o cabelo de tigelinha, mas não era só um índiozinho não. Você sabe aqueles bonequinhos que tem o corpinho desse tamanho e a cabeça desse? Era o Wellington. Você lembra o Wellington? Não era assim? Era assim mesmo. Só tinha a cabeça, né? E aí aquele negócio. Não que quando eu fosse pequeno eu fosse diferente, mas esse era o Wellington. E meu irmão, a gente lembra de toda a história que o Wellington passou. Você lembra talvez que no melhor dia do ano, a gente foi lá reformar parte da casa do Wellington, pintar, cuidar. E recentemente o Wellington falando algo para mim, meu irmão, como aquilo, nossa, mudou meu dia para melhor. E ele falou que ele estava assinando o contrato da compra do terreno e da construção da casa dele. Sabe, meu irmão, eu olhando para ele lá, e o Wellington falando, né, Wellington, estou procurando aqui perto, estou vendo, já assinou o negócio lá, Wellington, não? Está para assinar já ou não? Já assinou? Aí, já assinou o negócio. E meu irmão, eu falo para você, aquilo mexeu comigo, meu irmão, porque o Wellington nasceu e sempre morou na favela. Aqui do lado, meu irmão, como muitas das nossas crianças. E eu lembro a gente ajudando ele lá, fazendo as coisas, e eu olhava, fui deixar ele lá, falei assim, nossa, meu, falei assim, dói meu coração, né, ver algumas coisas, a casa de algumas pessoas, e aí quando o Wellington falando para mim, ele falou, pastor, vamos construir assim, vai ser aquilo, meu irmão, eu falo para você, talvez o Wellington nem sonhou, mas naquele dia, eu já comecei a sonhar com a televisão de 42 polegadas na sala dele, com aquele sofá, querido, que estende o pé, eu já comecei a sonhar com a cozinha dele. Normalmente, querido, não contempla a construção do muro, eu já vi a gente construindo o muro para o Wellington. Sabe, querido, é disso que a gente está falando aqui. É sobre você romper uma mentalidade, como o Wellington rompeu, porque ele poderia falar assim, eu cresci aqui, eu nasci aqui, eu vou ficar aqui, eu não vou trabalhar, eu vou colocar lá, vou entrar na onda do Bolsa Família aqui, do Vale Gás. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso tem que ter, mas não é para você. Vou falar de novo para você. Essas coisas são importantes, mas não é para você, é para aquele que ainda não abriu a mente, é para aquelas pessoas que ainda vão entender isso e vão se abrir para o trabalho, vão se abrir para o crescimento, vão se abrir para os estudos. E aí o que acontece? Enquanto eles não se abriram para isso, eles vão ter essas coisas. Mas você que já entendeu agora, você sobe o nível, e você começa a subir o nível de uma forma tão veloz, meu irmão, que daqui a pouco, independente daquilo que o governo faz, a gente faz. E daqui a pouco é você bancando muro, daqui a pouco é você dando geladeira, daqui a pouco é você dando fogão, daqui a pouco é você dando cama. Uma cama, querido, não qualquer cama. Não é aquela doação que o seu colchão faz um buraco e você dá e acha que isso é prosperidade. Não é isso que eu estou dizendo. A prosperidade que você está aprendendo hoje à noite aqui comigo é aquela que você vai lá na loja e você fala, eu quero o melhor colchão, eu quero colchão de mola ensacada, cama box, com pillow em cima, confortável. Você liga para o irmão e fala assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, me passa o endereço aí que está chegando uma cama nova na sua casa. Aleluia. O que é isso? Entender prosperidade, mas não se esquecer do fim dela. Não é só você, você vai dormir no melhor colchão, mas no seu coração, Atos 20, 35 está lá, mais bem-aventurado é dado o que receber, mais bem-aventurado é dado o que receber, e mais do que, querido, você fica feliz quando você recebe, é a alegria que você tem quando você dá. Oh, aleluia. Diga comigo, eu vou enriquecer. Fala assim, a partir de hoje, os valores vão aumentar. Fala, as bênçãos vão se multiplicar. Fala, eu vou fluir em generosidade. Fala, as pessoas passarão no meu caminho e elas não sairão da mesma forma, porque eu sou a resposta de Deus para esse mundo. Você crê nisso? Você entendeu? Então, meu irmão, que amanhã você chegue no seu trabalho de uma forma diferente.
que amanhã você chegue no seu trabalho, se você tem um patrão, e fala assim: ei, o que eu preciso para crescer aqui dentro da empresa? Que amanhã nos seus negócios, quando você chegar lá no seu escritório, na sua sala, você sente e fala assim: pai, o que é que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando? O que é que eu preciso fazer que vai multiplicar as minhas vendas? O que eu preciso fazer que vão otimizar os meus resultados? O que é que eu preciso fazer que vão multiplicar os meus clientes? Pai, quais são as ideias criativas que vão trazer múltiplos dígitos para que eu venha ser a resposta de Deus, eu venha ser a resposta para aquilo que o Senhor quer? Irmão, eu piro às vezes. Ô Lário, pode me mandar embora aqui, pode ir lá tocar lá, senão... Querido, eu lembro de uma coisa que a Beth contando para mim, eu não esqueço disso. Eu lembro o dia que eu fui visitar lá a casa do garoto. E aí eu conversando, eu visitando as coisas para aprender, e eu falei: Beth, como é que foi a construção dessa parada aqui? E meu, estrutura super legal. E ela falou para mim assim: Leandro, é o seguinte, veio um grupo de alemães para cá, e eles olharam o lugar e falaram assim: a gente vai construir para vocês a casa do garoto. Meu irmão, vem um grupo de caras lá da Alemanha, lá do Cutuba, meu irmão. E aí simplesmente pega o dinheiro, coloca. Mamãe, eu acho lindo, eu acho que Deus pode fazer isso mesmo, pode trazer da Alemanha, pode trazer da Itália, dos Estados Unidos, mas sabe o que eu estou desejoso? Que Deus traga daqui. Sabe, querido, eu estou desejoso que Deus levante pessoas mesmo daqui. Sabe, Deus fazendo coisas através da sua vida, meu irmão, porque é muito bonito a gente contar, o cara veio de lá, mas mais bonito é a gente contar. Sabe uma coisa, tinha um dia que a gente tinha nada ou quase nada, mas nós começamos a crer na palavra, começamos a abrir a nossa mente, começamos a treinar a nossa generosidade. A gente celebrou um piques de 1.000, depois um piques de 10.000, e aí quando viu, a gente estava celebrando piques de 20, de 30, estava construindo casa, estava pagando casamento, estava dando viagem, estava pagando faculdade, estava mudando vidas. Meu irmão, se prepara, porque um dia a gente vai escrever livros sobre isso, e as pessoas vão pirar, e vão falar: teve um dia que a gente contava moedinha, meu irmão. O Benê pode falar isso, eu lembro, a gente sentado numa mesa ali horrível, toda estourada de doação, e a gente pegava aquelas moedinhas, tinha uma padaria ali ainda na esquina, e a gente contava as moedinhas. Ufa, a gente tem moedinha para comprar alguns pãezinhos para o café com fé. E eu não esqueço disso, meu irmão. Hoje, o que acontece? Meu irmão, tem pão para dar e vender. A gente fala: vem, porque a pegar que está sobrando, leva para casa a molecada, e vai e faz as coisas, porque Deus é assim. E se funcionou nessas coisas, meu irmão, eu fico só pensando no que é que ainda vai funcionar. Então, querido, não aceite ser o pior, não aceite ser o menor, porque, querido, ser grande, ser exaltado e ser próspero faz parte do plano de Deus para a sua vida. Deus precisa colocar coisas em você, para que ao passar em você, possa tocar a vida dos outros. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração comigo. E essa oração que você vai fazer é uma oração de compromisso com Deus, de deixar hoje uma mentalidade pequena para ser a resposta de Deus nessa terra. Eu queria que você, do seu jeito aí, abrisse os seus lábios no seu lugar, e eu queria que você falasse para Deus assim: Pai, a partir de hoje eu nunca mais vou pensar pequeno, porque eu entendi que eu sou a resposta para a necessidade das pessoas. Eu entendi, Deus, que existem planos rascunhados no céu, que precisam ser construídos nessa terra, e eu vou ser a resposta para isso. Fala para Ele: Pai, me usa. Fala: Pai, eu aceito a prosperidade. Fala: Pai, me dá sabedoria para gerir de uma forma diferente, sobrenaturalmente, aquilo que o Senhor já tem colocado na minha mão. Fala para Ele, querido. Fala: Pai, a partir de hoje, eu vou fluir numa ousadia maior, e eu vou pisar nos lugares para vender o que eu nunca vendi. Eu vou pisar no ambiente de trabalho para prosperar como eu nunca prosperei. Eu vou revolucionar os lugares onde eu entrei, porque eu tomo posse do versículo que diz que bendito seria a minha entrada, a minha saída, que tudo que eu colocasse as minhas mãos iria prosperar. Pai, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje nós vamos sonhar mais alto,
nós vamos crer sobre coisas aparentemente impossíveis, porque nós não queremos, Pai, retardar a realização dos planos do Senhor para essa terra. Eu oro mesmo, Pai, por uma graça e por um favor que vai prosperar as finanças do seu povo, Pai. Eu sei que a gente já crê muito em cura, eu sei que a gente já crê muito em fé, a gente não tem dificuldade para crer na salvação e nessas coisas, mas muitas vezes temos um pé atrás quando falamos sobre recursos, sobre dinheiros e finanças, e nós declaramos agora, Pai, muito dinheiro chegando, muito recurso vindo, para que através da generosidade, pessoas que estão carecendo de algo, elas sejam supridas. Essa igreja é a resposta para esse mundo. Através das nossas vidas, famílias e recursos, nós vamos mudar histórias. Ampliando a nossa mentalidade, acessamos aquilo que é nosso, através, Pai, de Jesus Cristo, as bênçãos que foram conquistadas, para que o Teu santo nome, Pai, seja exaltado através de nós. Te agradeço por uma nova estação na nossa vida, no nome de Jesus. Fala comigo mais uma vez, declara, pratica isso comigo e fala assim: a partir de hoje, fala, eu vou administrar recursos muito maiores que eu já administrei. Fala, a partir de hoje, tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar como nunca antes. A generosidade em minha vida vai fluir mais. Eu vou abençoar mais. Eu vou dar mais. Eu serei a solução para esse mundo, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido, vai acontecer no nome de Jesus. Você crê nisso?